Então, pessoal, tá na hora da gente falar sobre Superman número 1 de 1939. Corta pra vinheta, produção. Olá, meus amigos, minhas amigas do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim. Pessoal, chegou finalmente a hora da gente falar sobre a revista americana Superman número 1, publicada em 1939. Vocês estão vendo a capa pipocando aí na tela? Essa revista, pessoal, ela é na verdade uma exploração completa da história que nos foi apresentada na revista Action Comics número 1, que a gente viu aqui no Pode Não Pode na semana passada. Action Comics número 1, ela tinha outras histórias além das histórias do Superman, tá? Mas ela era muito curta. A história do Superman ela foi publicada em menos de 20 páginas na Action Comics número 1. Né? Já na revista Superman número 1, que foi publicada no ano seguinte, a gente vê uma história completa de 64 páginas, né? Explorando muito bem as três aventuras do Super, né, originais, que eram o Super terminando com uma eventual eliminação, né, execução de uma prisioneira, tá, que foi presa injustamente. Ele consegue encontrar a verdadeira culpada por um assassinato. Conta de forma completa uma história de defesa da mocinha, né, com a Lois Lane, né, mostra melhor a relação do Super com a Lois Lane, por que o Clark Kent ele se mostra como um covarde, e mostra também o Super indo até Washington e também conseguindo terminar com uma guerra em outro país, né? Essa época, 1939, era uma época de conflitos globais constantes, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? A ascensão do nazismo. Época muito, muito ruim, né? Se vocês pensam que hoje em dia é ruim, imagina naquela época. Pior ainda. Enfim, então a história ela ficou muito mais completa. Vamos dar uma olhadinha em algumas imagens e a gente vai ver também a melhoria também que foi feita na origem do Super-Homem, tá? Esquece esse negócio de orfanato, tá? Rolou orfanato, mas finalmente os pais do Super-Homem apareceram, mas não com o nome que você está pensando. Corta aí, vamos dar uma olhada, produção. Vamos lá, pessoal. Deixando para vocês verem aí primeiro a capa da edição número 1 de Superman, tá? Primeira revista com o título Superman, né? A primeira publicação do Super foi em Action Comics número 1 e a primeira revista com o título Superman é essa aí, a revista Superman número 1, que custava 10 centavos, olha que beleza, 10 centavos de dólar, né? Mas essa é a revista número 1 do Superman, publicada em 1939, vocês podem ver no canto inferior esquerdo 64 páginas de ação. Coloquei também para vocês darem uma olhada no Super aí, um close, né, para vocês verem a arte, tá? A bota dele mudou, a logomarca, né, o símbolo com S no peito, ele teve uma ligeira alteração também, ok? Mas vocês podem ver que, caras, é basicamente o mesmo, cara. Os princípios do uniforme do Superman até hoje. A gente está em 1938, 39, tá? Estamos hoje em 2022, mas o uniforme é praticamente o mesmo. Vamos lá. E aí deixei para vocês darem uma olhada. Esse é o primeiro quadrinho da revista, tá? E ele diz o seguinte: começa a contar a origem do Superman, né? E diz: pouco antes que o condenado planeta Krypton explodisse em milhares de fragmentos, um cientista colocou seu filho recém-nascido num foguete experimental e lançou-o em direção à Terra, tá? Então, olha que interessante, já falou Krypton. Não existia Krypton na Action Comics número 1, tá? Krypton tá aí. E aqui também é interessante, pessoal, porque o que fala? Fala que eles foram encontrados, deu os nomes, tá? Que são os dois idosos que encontraram o foguete, tá? Com o Super-Homem.
E a Martha Kent aqui, na verdade, ela está se chamando Mary Kent, né? Então, e conforme eu disse para vocês, são dois idosos. Por mais que a gráfica atrapalhasse antigamente, vocês podem ver que dá para notar na expressão facial, né, nas expressões dos personagens, a questão da idade, tá? E esse quadrinho também mostra o casal Jonathan e, nesse caso, Mary Kent, tá, adotando o Superman, que tinha sido, né, a deixa que o pessoal tinha dado pra gente era que ele tinha sido criado num orfanato. E mostra também esse quadrinho, de forma muito importante, por que o Superman tem esses princípios, né? Vem da criação dele, olha só. Todo o amor e a orientação dada por seus carinhosos pais adotivos foram fatores determinantes para a formação do caráter de Clark Kent. Aí mostra o Jonathan falando com Clark. Ouça, Clark. Esta sua força espantosa, você não deve dizer a ninguém que a possui. Caso contrário, todos sentirão medo de você. Aí a Mary, né, que hoje é Martha Kent, diz: quando chegar a hora, você deverá saber usá-la em benefício da humanidade. Então, é por conta dessa criação que o Superman é como ele é. Ele é bom, ele foi criado para ser bom, para ajudar os outros. Tá? E aí mostra também o Superman, né, novamente. E aí uma pequena introdução, né? Clark decidiu que deveria canalizar sua força titânica para benefício da humanidade. E assim foi criado o Super-Homem. Eu tô falando Super-Homem porque eu tô lendo aqui a revista que o nosso amigo Marcel Chardozin mandou pra gente, tá? Mas é Superman hoje em dia, tá? Então, Superman, campeão dos oprimidos, a maravilha física que jurou devotar sua existência ao auxílio de todos os necessitados. Muito bem, cara. Esse é o Super, esse é o herói definitivo. Esse é o escoteiro, pessoal. Esse é o escoteiro. Esquece anti-herói. É o escoteiro que a gente gosta, tá? Então tá aí o Super. E eu deixei para vocês rapidinho uma foto dos criadores. Na esquerda vocês estão vendo o Seidel, né? E na direita o Joe Shuster, ok? São os dois criadores do Superman. Tá eles aí com a roupa, penteado, né? As expressões da década de 30, 1938, 39, quando eles finalmente conseguiram publicar o personagem que eles criaram e por um bom tempo escreveram as histórias do Super, tá? Corta pra mim, produção. Então, meus amigos, essa foi a primeira publicação de uma revista intitulada Superman, lá em 1939, tá? Foi um prazer ter recebido esse presente aqui do nosso inscrito barra patrocinador barra membro barra amigo do Pode ou Não Pode, Marcel Chardozin. Obrigado, Marcel, pelo presente. A história está publicada aqui nessa revista, tá? A Super-Homem Imortal, da editora Invictus, tá? Da coleção Invictus, editora Sampa, coleção Invictus, editora Sampa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? Teve diferenças sutis, né? Da primeira revista do Super, né? Que era a Action Comics, para essa, a Superman número 1. Essas diferenças são sutis porque elas não mudam a história publicada na Action Comics número 1. Mas elas acrescentam muita informação, né? E deixa de ser uma história bobinha. A história para a época, ela é bem madura. Mostra o Superman, inclusive, tentando impedir uma guerra. Mostra o Superman impedindo uma execução injusta, né? E mostra também um Superman extremamente violento. Por que violento? Porque ele de certa forma, ele agride sim as pessoas, né? Ele agride os vilões, tá? Ele não era tão forte como a gente viu hoje em dia. Ele era capaz, por exemplo, de arrancar uma porta de aço. Isso é mostrado no quadrinho, tá? Mas eu acredito que ele não era capaz de, por exemplo, tirar o planeta da sua órbita, tá? E mostra ele ameaçador, cara.
ele ameaça as pessoas, ele fala que ele vai fazer com o sujeito a mesma coisa que ele fez com uma barra de ferro que ele entortou, né? Ele fala que vai fazer isso com a cabeça do cara, com o braço do cara, não me lembro ao certo, tá? Mas ele ameaça, cara, ele é ameaçador, tá? Mas ao mesmo tempo que ele é ameaçador, ele se mostra como de fato o escoteiro, como o cara que quer resolver o problema, como o cara que quer fazer o bem, tá? Então, hoje em dia eu não consigo ler o Superman, por exemplo, do John Byrne, do Dan Jurgens, né? Do Jeff Loeb, do Tim Sale. Eu não consigo ver esse Superman, do Alex Ross e do Paul Dini, eu não consigo ver esse Superman ameaçando alguém mais fraco que ele, né? Então, essa é uma das diversas coisas que mudaram no passar do tempo, tá? E mais uma vez a gente viu a arte da revista, né, do Joe Shuster, uma arte bem bacana para a época, tá, caras? Bem bacana mesmo, tá? E foi o cara que criou o design do Super, né? O uniforme do Superman, que até hoje continua tendo a mesma essência. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu volto muito em breve para falar um pouco mais sobre quadrinhos aqui com vocês. Se você curtiu, deixa seu like aí no vídeo e comenta, deixa um comentário, vamos conversar a respeito disso. A gente se vê em breve. Fiquem com o Papai do Céu ou com quem vocês acreditarem. Fui. Obrigado, viu?